Olá, meus amigos. Boa noite a todos. Nós vamos iniciar o comentário do nosso Evangelho nesta segunda-feira, 28 de setembro de 2020, com muita alegria. É um momento em que a Sociedade de Estudos Espíritas Casa de Francisco reservou para que possamos juntos ter uma pequena reflexão do Evangelho de Jesus em nossas vidas, podermos estar juntos, haja vista que ainda precisamos, fisicamente estar separados por conta do momento sanitário em que vivemos, mas que podemos estar juntos pelo pensamento. E como diz o Espírito Joana de Ângeles, o pensamento é tudo. Boa noite a todos. Espero que o som esteja bom, que todos possam estar me ouvindo bem, gostaria apenas de um ok de vocês, está tudo ok com o som, se todos conseguem me ouvir, ok? Para a gente poder dar início nesse momento aqui o nosso Evangelho. Tarcísio Benevides, como é que tá o som? Tá bem? Tá me ouvindo bem? Tatiana Branco, Beatriz Madureira, já consigo ver aqui alguns comentários. Tudo ok, Tarcísio? Então, obrigado. Vamos em frente. Meus amigos, o Evangelho que nós escolhemos hoje para juntos comentarmos é o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados que têm puro o coração. Bem-aventurado essa aventura que traz na alma a paz, a consciência tranquila, a alegria de viver, e essa grande aventura que é a existência corpórea de qual todos nós, neste momento, estamos tendo a possibilidade e a honra de atravessar. Esse capítulo nos fala o seguinte, alguns temas do capítulo: simplicidade e pureza de coração, o pecado pelo pensamento, o adultério, a verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão não é motivo de escândalo, cortai-a. Então, aqueles que após nosso comentário desejarem ler um pouco mais, fica aí o capítulo 8. E vamos nos deter no capítulo 8, no item 8, verdadeira pureza, as mãos não lavadas. Diz então os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós, outros, o mandamento de Deus, para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. Assim, aquele que haja dito a seu pai e a sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa. Satisfaz a lei, ainda que depois não honre, nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam-se assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós o profeta Isaías, quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isso. Não é o que entra na boca que macula o homem, que desonra. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração
é que partem os maus pensamentos, do coração partem os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: Sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: Arrancada será toda planta, que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos, que conduzem cegos. Se um cego conduz outro, caem ambos no fosso. São Mateus, no capítulo 15, versículo de 1 a 20. Então, meus queridos amigos, as mãos não lavadas. Nós conhecemos bastante esse comentário de Jesus, né? Mas eu queria, antes de comentar, fazer uma alusão à questão da tradição, à questão da lei, né? Da lei mosaica. Então, os fariseus, eles se apegavam, abraçavam, incorporavam a lei, a tradição, aquilo que deveria ser realizado, ou seja, o exterior, o místico, digamos assim, o rito, fazer o rito, né? Ou seja, a tradição tem que ser obedecida. A tradição é assim, é como se fosse um dogma, é assim e assim que tem que ser, porque assim é o rito. Dessa forma, está se fazendo o quê? Está se fazendo o exterior. Isso é errado? Não que isso seja errado. Entretanto, diante dos ensinamentos de Jesus, aí sim, quando o fariseu não muda a sua forma de agir, ou seja, não muda o seu sentimento, aí sim, quando Jesus vem e chama a atenção. Não é aquilo que entra pela boca do homem, mas o que sai da boca. Figuradamente, Jesus quer dizer, não é o que sai apenas do instrumento fonatório que nós temos, né? Das nossas pregas vocais, da nossa boca, da nossa língua. Não. É aquilo que sai do pensamento. É aquilo que é gerado no coração, no nosso coração. É o que sai em forma de palavras, é o que sai em forma de atitudes, é o que sai em forma de pensamento. Isso sim, isso macula, ou seja, traz a mácula, traz a mancha para as nossas vidas. Esse é apenas um chamado, uma advertência. Por quê? Porque se a gente tem esse chamado dentro da alma e nós estamos nesse nosso dia a dia, a todo momento sendo questionado e sendo colocado à prova para esse mandamento, para essa ideia da forma, do pensamento, daquilo que falamos, vem aquela seguinte passagem que diz assim: orai e vigiai. Vigiai os teus pensamentos. Carlos, vigia o teu pensamento. O meu pensamento é 24 horas do dia puro? Não. Cada um de nós pode fazer esse questionamento íntimo. Entretanto, quando nós já nos esforçamos para que mesmo que venha um pensamento ruim, a gente se esforce por trocar para um pensamento bom, esse é o primeiro passo. Quando nos vem da alma a ideia que vai nos macular, como ele deu vários exemplos aqui, com a má palavra, com a maledicência, com falso testemunho e com tantas outras coisas que o dia a dia nos coloca à prova, aí vem a ideia da doutrina espírita, que a doutrina espírita trabalha com ser pensante, trabalha com pensamento, e a proposta da doutrina espírita é fazer esse ser melhor. E aí, nesse evangelho nos fala, o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. E qual é a forma que nós vamos poder chegar a Deus? A única forma que podemos chegar a Deus é através dos nossos próprios passos, das nossas próprias virtudes, da nossa própria conquista interior. Portanto, quando Jesus fala lavar as mãos, como o fariseu queria que ele lavasse as mãos, era mais imperioso do que ter uma boa palavra. E na realidade, lavar as mãos, obviamente, que vivemos num mundo em que
O aspecto sanitário é muito importante. Lavar as mãos para se alimentar é importante por conta da questão de saúde. Mas no contexto do nosso evangelho, a questão é da moral, do pensamento, da ideia, né? Nos fala ainda que todo aquele em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, a ideia ou é falsa ou está falseada no seu princípio. Quantas pessoas têm uma ideia de querer extorquir, de querer trazer, esfoliar o próximo, trazer uma expoliação da sua vida por conta de uma ideia dogmática, religiosa, que leva ao fanatismo, que trazem a superstição, que fazem pessoas hipócritas. Quantas e quantas vezes nos deparamos com isso? E é em cima desta proposta que o Evangelho de Jesus vem dizer: o pensamento é tudo. A forma não é tão importante, mas o pensamento é tudo. E é no pensamento que nós encontramos a paz da nossa vida, a paz do nosso ser. É nas nossas atitudes. Quando nós nos colocamos, como diz o ditado popular, a tua consciência está tranquila? Chico Xavier dizia uma coisa bem interessante. O que traz o reino dos céus que está dentro de nós? Primeiro, uma consciência uma consciência tranquila. O que é uma consciência tranquila? Cada um de nós sabemos o que é. Não precisa que ninguém está dando nenhuma definição, né? Basta olhar para dentro. Uma consciência tranquila, um coração pacificado, né? Um coração do ponto de vista de alma. Uma alma que tem a proposta da pacificação. Não quer dizer que sejamos essa passividade 24 horas por dia, mas a primeira proposta é: vamos pacificar, vamos entrar no consenso. E um caráter reto, né? O caráter reto. Todos nós podemos ter um caráter reto, né? Algumas situações da vida nos impõem alguns exercícios? Sim, todos nós sabemos que sim. Entretanto, é a nossa opção sempre que vai prevalecer. Daí, a doutrina espírita nos coloca frente a frente com o livre-arbítrio. E é esse livre-arbítrio que vai nos trazer as nossas melhores ou piores decisões na nossa existência. Assim, meus amigos, para não se alongar no comentário em termos de tempo, eu agradeço profundamente a oportunidade de mais uma vez estarmos juntos, porque o Evangelho, eu sempre digo, quando a gente está junto no Evangelho, a gente vai ouvindo o outro e se ouvindo, e vai trabalhando, e nós estamos nessa luta do dia a dia, desse trabalho, nessa argamassa que somos nós, para sermos uma argamassa um pouco melhor a cada dia. A todos vocês desejo uma noite de paz, de tranquilidade, um sono profundo e refazedor. Que Jesus ampare a todos nós em nossa vida. Uma boa semana a todos.